Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui na nossa primeira aula sobre o nosso projeto, que é resolver as dúvidas e as questões que os alunos enviam ou os pais desses alunos enviam aqui para a gente. O que acontece? Um pai enviou para mim um caderno de atividades do 8º ano. E aí ele indicou aqui para mim duas questões para a gente tentar ajudar o filho dele, certo? É um caderno de atividades envolvendo potenciação. E aí nós vamos começar aqui fazendo a leitura do exercício número 6, que possui duas alternativas. Vamos lá. Se x é igual a 1/5, calcule os valores das expressões. E aí nós temos a letra A e temos a letra B. Letra A e letra B são expressões algébricas, entendeu? E aí nós temos que substituir o valor de x, que é igual a 1/5, dentro dessas expressões algébricas e achar o valor numérico dessas expressões. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor x é igual a 1/5 e vamos substituir, por exemplo, na letra A, nessa expressão algébrica. Então, vai ficar da seguinte forma. Vamos colocar assim, alternativa A. E aí, nós vamos substituir o valor de x por 1/5, ou 1/5. Então, vai ser 6 adicionado a 5, que multiplica o valor de x, que é 1/5, conforme foi mencionado aqui no enunciado. Então, vamos colocar aqui 1/5. Muito bem. Agora eu tenho aqui uma expressão numérica. Eu tenho que resolver a expressão numérica. Só que eu não posso simplesmente resolver da esquerda para a direita. Eu tenho que verificar quais são as prioridades aqui nessa expressão. Veja que nós temos uma adição e nós temos uma multiplicação. A prioridade aqui vai ser a multiplicação, certo? Então, vamos realizar essa multiplicação, que é uma multiplicação de um número inteiro por uma fração. Antes de realizar essa multiplicação, eu gosto de fazer uma simplificação, se houver possibilidade, claro. Então, olha só, aqui nós temos 5, que é um número inteiro, e aqui nós temos uma fração. Por exemplo, eu posso transformar esse 5 em uma fração. É 5/1. Essa informação ela está implícita, ou seja, não está aparecendo. O 5 realmente é um número inteiro, mas nós podemos colocar aqui como uma fração de 5/1. Agora, como que eu posso simplificar isso? Eu sempre posso simplificar um número que está no numerador com um que está no denominador. Isso no caso da multiplicação, certo? Então, olha só, eu posso simplificar esse 5 com esse 5, ok? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Por quê? 5 dividido por 5 vai dar 1. E aqui embaixo, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, ótimo, a gente fez algumas simplificações para facilitar aqui a nossa vida. Quanto menos energia a gente gastar aqui, melhor. Então, se a gente simplifica, a gente trabalha com números menores, que ficam mais fáceis de trabalhar, de multiplicar. Se você não simplifica, você não está errado. Só que você começa a trabalhar com números maiores e aí isso gera um pouco de energia. Você vai ter que fazer um pouco mais de cálculos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, eu vou repetir primeiro para você entender. É 6 adicionado. E aqui eu vou mencionar novamente as frações. Eu tenho 1/1, que é essa fração que ficou aqui. E aqui eu também tenho 1/1. Então, 1/1 vezes 1/1. Aqui ficou muito fácil, porque eu vou multiplicar os numeradores, 1 vezes 1 é 1, e vou multiplicar os denominadores, 1 vezes 1 é 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, essa multiplicação toda aqui vai dar o número 1. Então, para finalizar, nós temos 6 adicionado a 1, isso é igual a 7, certo? Então, aqui está o valor numérico dessa expressão da letra A. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com a letra B. Muito bem. A expressão da letra B é x² adicionado a 3x. Então, vamos pegar esse valor de x e vamos substituir por 1/5. X², então nós temos 1/5 ao quadrado adicionado a 3, que multiplica 1/5.
Veja que eu não coloquei o parênteses aqui. É 3 vezes 1/5. Se 1/5 fosse um valor negativo, obrigatoriamente eu deveria ter colocado aqui o parênteses. Só que ele é um número positivo. E aí, quando nós temos um número positivo, você pode ou não colocar esse parênteses, tudo bem? E aí, por consequência, você tem que colocar o sinal de mais também. Coloca o sinal de mais e aí você coloca o parênteses para ficar uma coisa mais organizada. Qual é a prioridade aqui nessa expressão? Veja que nós temos uma potenciação, é 1/5 elevado ao quadrado. Nós temos uma adição logo em seguida e depois nós temos uma multiplicação. Aqui a prioridade vai ser a potenciação. Então, primeiro nós fazemos a potenciação, depois nós fazemos a multiplicação e depois nós fazemos a adição. Como que eu faço a potenciação de uma fração? Eu vou elevar ao quadrado aqui, nesse caso, o numerador e vou elevar ao quadrado o denominador. Então, 1 ao quadrado é 1 e 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Tudo bem? Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 1 sobre 25. Muito bem. O que eu faço com o resto? O resto eu vou repetir, por enquanto, para a gente não cometer erros, né? 3 que multiplica 1/5. A minha prioridade agora é a multiplicação. Veja que sobrou uma adição e sobrou uma multiplicação. Prioridade é a multiplicação. Então, eu vou repetir aqui 1/25 adicionado. Aqui, da mesma forma que na letra anterior, eu tenho uma multiplicação de um número inteiro por uma fração. Eu vou tentar simplificar. Eu vou tentar. Não necessariamente vai dar certo. Primeiro eu tenho que verificar se há possibilidade de simplificar. Veja que aqui eu tenho o número 3 e aqui eu tenho o número 5. O 3 é um número primo. Ele só dá por 3 e por 1. O 5 também é primo. Só dá por 5 e por 1. Então, não há possibilidade de simplificar aqui. Então, o que sobrou? A multiplicação. Então, para facilitar aqui o seu entendimento, eu vou dizer que tem um número 1 aqui embaixo. Vai ficar 3 vezes 1 é 3 e 1 vezes 5 é 5. Então, vai ficar 3/5. Ótimo. Finalizamos a multiplicação. Agora temos que realizar a adição das duas frações. Só que as frações possuem denominadores diferentes. Isso significa que eu não posso agora, por enquanto, somar essas frações. Eu tenho que tornar os denominadores iguais. Como que eu faço isso? Eu tenho que tirar o MMC desses dois números, do 25 e do 5. Então, vamos colocar aqui para a gente organizar melhor a nossa situação. Vamos colocar aqui ao lado o MMC do 25 e do 5 para você entender melhor. Então, vamos lá. O 25 e o 5. Vamos traçar uma linha aqui vertical à direita desses dois números. E aqui do lado direito da linha vertical, nós vamos colocar números que dividem um desses dois números aqui. Só que são números primos, certo? Então, qual é o menor primo que divide pelo menos um desses dois números? Bem, o menor primo aqui é o 5. Por quê? Porque 25 dividido por 5 vai dar 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1. Muito bem, vamos dar continuidade. Qual é o menor primo que divide o 5? É o 5. Então, vamos lá. 5 dividido por 5 vai dar 1. Quando você chega aqui nessa situação, onde você tem o número 1 aqui, acabou a sua fatoração. E aí o teu MMC é 5 vezes 5, que é igual a 25. Tudo bem? Então, esse é o número que nós vamos colocar aqui embaixo. Nós temos 25 aqui e nós temos 25 aqui. Qual que é o procedimento agora? Eu vou pegar esse denominador que eu acabei de encontrar, eu vou dividir pelo de baixo, pegar o resultado e multiplicar pelo de cima. Da seguinte forma, 25 dividido por 25, 1. 1 vezes 1, 1. A mesma coisa aqui, 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 3, 15. Muito bem, tá pronto.
Agora veja que nós temos uma soma de duas frações cujos denominadores são iguais. Se eles são iguais, agora ficou mais fácil. Eu vou conservar o denominador, que é 25, e vou somar os numeradores. Então, 1 mais 15 é igual a 16. Veja que essa é uma fração irredutível, ou seja, não há mais possibilidade de simplificação. Por quê? O 16 ele vai dar por 1, vai dar por 2, vai dar por 4, vai dar por 8 e vai dar por 16. O 25 não dá por nenhum desses números que eu acabei de falar aqui. O 25 só dá por 1, por 5 e por 25. Então, essa aqui é uma fração irredutível. Não há mais possibilidade de simplificar. Tudo bem? Então, aqui nós finalizamos o exercício número 6, certo? Vamos agora para o exercício número 8. Excelente. Vamos fazer uma leitura aqui do enunciado. Qual o valor da expressão 3 elevado a menos 1 adicionado a 5 elevado a menos 1 dividido por 2 elevado a menos 1? Olha, nós vamos fazer isso aqui em duas etapas. A primeira, nós temos que tornar o expoente dessas potências positivo, certo? Não dá para trabalhar com esses expoentes negativos. Então, esse é o nosso primeiro passo. Tornar esses expoentes positivos. E aí, esse é um primeiro desafio. Como que eu torno o expoente positivo de uma fração? Eu tenho que inverter a base. Veja só como que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui ao lado, primeiramente, para a gente entender, né, o que a gente está fazendo e depois a gente traz aqui para a nossa expressão da questão. Tudo bem? Então, nós temos aqui 3 elevado a menos 1. E aí eu quero tornar esse expoente positivo. Aqui nós temos a nossa base, que é o número 3. Aqui nós temos o nosso expoente, certo? Então, eu posso colocar o número 1 aqui embaixo, só para a gente entender melhor o que está acontecendo, não é mesmo? E aí, para eu tornar esse expoente positivo, eu tenho que inverter a base. Se a base está no numerador, que é 3 elevado a menos 1, eu vou levá-la para o denominador. Então, vai ficar da seguinte forma, 1 sobre 3 elevado a 1. Veja que o expoente ficou positivo. Ele estava no numerador, ele passou para o denominador e passou positivo. 3 elevado a 1 é 3. Então, a resposta aqui vai ser 1 sobre 3, ou 1/3, certo? Então, nós já resolvemos aqui a primeira potência. Ou pelo menos transformamos, né, em uma potência com expoente positivo e depois resolvemos o seu resultado. A mesma coisa vai acontecer com 5 elevado a menos 1. A mesma coisa. Pelo que você entendeu, agora ficou fácil, né? Olha só, eu vou fazer 1 sobre 5 elevado a 1. Você inverte a base está no numerador, então ela passa para o denominador, e aí você já inverte o sinal do expoente, que era negativo, passou a ser positivo. 5 elevado a 1 é 5, então vai ficar 1 sobre 5. Excelente. Agora a próxima, que é a potenciação do denominador, que é 2 elevado a menos 1. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, então a resposta é 1 sobre 2. Muito bem, então agora você já pode substituir essas potências da sua expressão utilizando esses resultados que nós colocamos aqui à direita, certo? Então vai ficar da seguinte forma. Vou colocar um traço aqui, né, da divisão principal. 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. Vamos colocar o resultado aqui. Adicionado a 5 elevado a menos 1, descobrimos que 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5, então adicionado a 1 sobre 5. E aqui no denominador nós temos 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 nós descobrimos que é 1 sobre 2. Então, colocaremos aqui o resultado, 1 sobre 2. Muito bem, essa é a primeira etapa. Você transformou
todas as potências, você resolveu, né, na verdade, as potências e transformou aqui em números, em frações. Agora existe uma segunda etapa, que é trabalhar com essas frações. Por exemplo, nós temos aqui uma divisão principal, e aqui no numerador dessa divisão principal nós temos uma soma de frações, e no denominador nós temos uma outra fração. Qual vai ser a nossa estratégia? Nós vamos resolver primeiro o numerador, nós vamos somar aqui essas duas frações, depois nós vamos trabalhar com o denominador, certo? Então, você pode perceber que a soma de frações aqui possui denominadores diferentes. Então, se os denominadores são diferentes, então você tem que torná-los, você tem que fazer o MMC, torná-los iguais, né? Criar um valor, que é o mínimo múltiplo comum, que vai servir como denominador para os dois números. Então, vai ficar da seguinte forma. Vou colocar um traço aqui, adicionado, aqui também. Veja que o 3 é um número primo e o 5 também é número primo. Então, o MMC de dois números primos é a multiplicação desses números. É 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, é 15 aqui e é 15 aqui. Pronto, nós tornamos os denominadores iguais nas duas frações. Agora a gente faz aquele mesmo processo. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. A mesma coisa aqui, 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1, 3. O que eu faço agora? Eu vou repetir aqui essa informação que está no denominador, que é 1 sobre 2. Agora eu já posso realizar a adição aqui dessas duas frações. Vou colocar aqui na frente para facilitar um pouco a nossa vida. Eu já sei que o denominador é 15, 5 mais 3, 8, certo? E aqui no denominador eu tenho 1 sobre 2. Agora eu tenho uma divisão principal. O numerador dessa divisão principal é uma fração e o denominador é uma fração também. Como que eu faço para dividir frações? Existe uma regra. Eu vou conservar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Qual é a segunda fração? 1 sobre 2. Qual é a primeira fração? 8 quinzeavos. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui 8 quinzeavos vezes... Então, eu conservei a primeira fração e estou multiplicando pelo inverso da segunda. Se a fração ali é 1 sobre 2, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, certo? Então, quem estava no denominador foi para o numerador e quem estava no numerador foi para o denominador. Essa é a forma de achar o inverso de uma fração ou de um número. Bem, agora nós podemos multiplicar as frações, mas, primeiramente, vamos verificar se nós temos aqui a possibilidade de simplificar essas frações. Veja que o 8 não faz sentido simplificar com o número 1, o 8 e o 15 também não dá para simplificar, o 2 e o 15 também não dá. Então, não há nada para fazer. O que nós temos que fazer agora é multiplicar. 8 vezes 2 vai dar 16 e 15 vezes 1 vai ser igual a 15. Então, vamos colocar o resultado aqui. 16 quinzeavos. Veja que aqui nós temos um resultado. Se você não conseguiu simplificar aqui anteriormente, aqui você não vai conseguir também. Então, é garantido que aqui nós temos uma fração irredutível, tudo bem? Então é isso. Aqui está a nossa resolução. Se você ainda não enviou a sua, entre lá na bios do meu Instagram, pegue lá o link do meu site, entre lá, existe um formulário que você vai preencher, anexar a sua questão e enviar aqui para mim, certo? Muito obrigado e eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!